Bom dia, me chamo Ângelo Roncalli. Lucas capítulo 7, versículos do 41 ao 43. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Eu suponho que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Tu julgaste corretamente. O perdão não é o esquecimento, mas é a forma que a gente tem de não trazer de volta aquilo que a gente um dia passou ou fez alguém passar. Esse é o verdadeiro significado do perdão. Merecemos o perdão tanto quanto os nossos irmãos merecem também o perdão. Só que é mais fácil a gente querer o perdão do que a gente dar o perdão. Geralmente é assim. E se a gente tem um coração tão endurecido, nem a gente pede o perdão e nem a gente quer dar o perdão. Só que não é isso que o nosso Mestre, Jesus Cristo, nos ensina. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro está falando 7 vezes, é a questão de uma semana, 7 dias. 70 vezes 7, Salmo 90.10, fala que a vida do homem dura entre 70 e 80 anos. Ou seja, o que Jesus está mencionando aqui é que devemos perdoar a vida inteira. Só que nós temos que aprender a entender o que é o perdão, o significado do perdão. Tem gente que fala: eu perdoo, mas eu quero aquela pessoa longe de mim. Eu não quero mais conviver com ela. Uma pergunta: se você é essa pessoa, como que você vai perdoar ela a segunda vez se você não quer conviver com ela mais? O perdão te livra dessa dor, dessa angústia. Tanto você pedir perdão pelo aquilo que você fez, tira o peso das suas costas, quanto você perdoar a quem te ofendeu, a quem te fez mal. E esse é o significado do perdão, perdoar. Porque o amor, você se doa. É isso que Jesus fala. Faça com os outros o que você gostaria que os outros fizessem com você. Então você está se doando de amor, caráter, compreensão. Esse é o verdadeiro significado do perdão. E quem ama mais é quem perdoa mais. Somos todos pecadores. Aquele que não tem pecado, esse é mentiroso. O pecado já está dentro da gente. Jesus Cristo, ele nasceu sem pecado, mas ele foi tentado. Nós somos tentados diariamente. Só que pela graça e misericórdia da crucificação de Jesus Cristo, ele nos purifica do pecado que cometemos e também temos que pedir perdão e perdoar aqueles que também pecaram contra a gente. Esse é o significado. Tem gente que fala: eu perdoei, e até convive com essa pessoa que pecou, mas toda vez vai lembrar do passado, vai lembrar daquilo que feriu. Isso não é perdão. Perdão não é esquecer, mas é não trazer de volta à mesa e conseguir conviver. Porque como vou perdoar 2, 3, 70 vezes 7, se eu não convivo mais com aquela pessoa? Jesus nos ensina isso. Quando ele está no Getsemane, no Calvário, aliás, ele está sendo
ele está crucificado já. Ele olha, então, Lucas capítulo 23, versículo 34 fala: Então disse Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, esses que Jesus está perdoando são os que blasfemaram contra ele, não é? Crucificaram, açoitaram, colocaram coroa de espinho, cuspiram na cara dele, zombaram dele. E ele pediu para que Deus, o Senhor, perdoassem, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Nós também temos que ter essa atitude de perdoar a quem nos ofende e pedir perdão quando ofendemos alguém, quando fazemos algo que não é do agrado do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu acordei e fui gravar esse vídeo. Interessante é que quando eu fui tomar o café, fazer o café para tomar para depois gravar, a pia, a caixa de gordura, não estava entupida, mas estava descendo pouco a pouco. Quando eu abri a tampa, eu disse, não está entupido, porque está descendo. Só que quando eu abri a torneira, aí a vazão era menor do que a água que escorria pela pia. Descia e me fez uma reflexão: será que eu estou perdoando mais do que estou ofendendo? Ou sendo ofendido? Será? É uma reflexão. Aí eu peguei e vi que não estava entupido. Peguei até uma mangueira, porque se tivesse entupido, eu colocaria a mangueira para desentupir. A gente às vezes precisa de agentes externos, de pessoas que nos ajudem, segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas o principal tem que ser Jesus Cristo, tem que ser as Escrituras, a leitura. E Jesus nunca pediu nada que ele, enquanto homem, não fez. E perdoar foi o que ele mais fez. Perdoou Pedro. Ele só não conseguiu perdoar Judas porque Judas morreu antes. Mas eu tenho certeza que ele perdoaria a Judas. Porque esse é o caráter de Jesus. Por que eu falo isso? Porque na ceia, Jesus fala para Judas Iscariotes, diz assim: vai e faz o que tem que fazer. Ele sai. Na Bíblia fala que nessa hora Satanás entrou nele. Então Jesus sabia que tudo a partir dali era Satanás e não o próprio Judas. É claro que Judas se permitiu ser usado por Satanás, claro, mas Jesus o perdoaria, assim como ele perdoa a mim e a você, se nós pedimos perdão. E assim ele perdoa a quem a gente pede. A oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6, deixa eu ler para você, também pede isso. E quem ensinou essa oração foi Jesus Cristo. Mateus 6, 6. Deixa-me ler. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mas orando, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirem. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões.
Então, se eu não perdoar, eu também não serei perdoado, por mais que eu peça. Isso Jesus falou. E eu não perdoo porque eu sou melhor do que ninguém. Não. E nem porque aquele meu irmão é melhor do que eu. Não. Somos pecadores. E por Cristo, Ele me perdoará se eu perdoar meu irmão. E Ele perdoará meu irmão se o meu irmão me perdoar. Vamos aprender a perdoar, porque Cristo, Ele é perfeito, nós não somos. Estamos num caminho buscando a perfeição, mas só conseguimos ser perfeitos como Jesus fala, se for caminhando com Ele, fazendo a vontade dEle. Então, perdoemo-nos uns aos outros, amemo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Essa é a palavra que eu tenho para você. Que Deus abençoe. Curta, compartilhe, comente. Se essa palavra tocou o seu coração, comenta aqui embaixo. Que Deus abençoe vocês. Um excelente dia.